mais um vídeo, né? Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. E hoje um vídeo, como sempre eu falo, que os vídeos são interessantes, tem muito conteúdo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer essa questão do dízimo e das ofertas, porque muita gente pensa assim, mas o dízimo é obrigatório, tem no Novo Testamento, tem... essas perguntas básicas, né? Esses dias para trás eu fiquei muito assim impressionado com uma postagem que fizeram no Face, dizendo que o dízimo não é importante, que o pastor faz enganar e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar com o povo de Deus, claro, e para aprender mais a palavra do Senhor. Então vamos direto ao grano. Eu quero pegar um versículo aqui que todos os pastores pegam, que é o versículo base da questão do dízimo, mas eu não quero me focar nesse versículo, eu quero focar no Novo Testamento, que é Malaquias 3:10, que todo mundo diz, né, que todo mundo usa esse versículo, e hoje eu quero explanar ele um pouco. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abstância. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu quero me focar só nesse versículo aqui, que é uma base para a gente começar aqui o estudo. Eu não quero focar nesse versículo, mas eu quero contar a história para vocês. Esse versículo aqui era especificamente para o povo de Israel. Porque os levitas, que eram que cuidavam da obra do Senhor, do templo, dessas coisas, eles estavam saindo do templo para poder trabalhar, para poder comer, porque o povo de Israel não estava levando o dízimo. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, falava que quem recebia o dízimo são os levitas, porque eles trabalhavam para o Senhor. Então, isso também, claro que tem a sua parte espiritual, que tem, vamos dizer assim, que serve para os dois lados, a questão do devorador e essas coisas assim, serve também para a questão espiritual. Mas o que eu quero para vocês é desfocar do Antigo Testamento e focar no Novo, que é vamos dizer assim, que as pessoas falam assim, mas está no Antigo Testamento, não vale. Então o que acontece? Vamos no Novo Testamento, que está em Hebreus, que esse versículo eu vou falar para vocês, é um versículo, os versículos muito bons, e que eu quero que vocês leiam a Bíblia e vocês completam o capítulo 7 completo de Hebreus, capítulo 7, para que vocês venham entender o que eu vou falar aqui. Que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dentre os melhores desposos. E o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. O que eu quero falar disso aqui?
aqui fala sobre o rei Melquisedeque. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Se você é um leitor, você já ouviu falar de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei, né? Chamado, que era um rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Ele era sem genealogia, ele apareceu do nada e recebeu o dízimo de Abraão, quando Abraão voltou da matança de 4 reis. Ele tomou o dízimo. Isso era o quê? Uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia fala aqui, no versículo 8, que por assim dizer, aqui certamente recebem dízimo homens que morrem, está falando da lei antiga. Aqui recebem dízimos homens que morrem. Ali, que é no Novo Testamento, na questão assim do tempo da graça agora, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Em Apocalipse fala que Jesus fala para João que ele é o alfa e o ômega, ele que estava morto, mas vive para sempre e tal. Então, é Jesus que hoje recebe o dízimo. Para que serve o dízimo? Eu tinha até mais versículos aqui para me falar, mas como o tempo é pouco, para que usa o dízimo hoje em dia? O dízimo hoje usado nas igrejas, para quê? Para poder pagar o aluguel do templo, que seja, né? Pagar a luz, pagar a energia, comprar copo descartável. E algumas igrejas que são igrejas grandes, que tem missionário para fora do país, ou até no país mesmo, que vai para outra cidade para pregar o evangelho, essa igreja mantém aquele missionário para pregar a palavra de Deus. Então, o dízimo hoje serve para isso. É bem verdade, gente, eu quero falar isso para vocês. É bem verdade que tem pessoas, tem pastores, tem pastoras de igreja, que dizem que você vai ficar rico se você der o dízimo e essas coisas, e acabam tomando próprio, se apropriando do dinheiro do povo. E a gente não pode generalizar, entende? A gente não pode generalizar. O dízimo serve para propagar o evangelho. Então o que acontece? Se você dá o dízimo, amém, irmão, você tem que continuar dando dízimo. Se você não dá e fala assim, eu não dou porque o pastor é ladrão, porque o pastor faz isso e aquilo. Gente, você tem que entender uma coisa, o dízimo é um reconhecimento de que tudo que vem do alto, tudo que acontece na sua vida, é Deus que dá para você. Então assim, o dízimo também não interfere na sua salvação. Isso que eu quero dizer para você. O dízimo não interfere na sua salvação, porque hoje a gente é salvo pela graça, então pelo sacrifício de Jesus na cruz, então a gente não tem que fazer mais nada, só aceitar Jesus e viver uma vida com ele, separado do mundo. Então o dízimo não interfere na salvação de ninguém. Se você quiser viver a vida sem dar dízimo, sem fazer nada, tudo bem. Mas eu aconselho a você dar o seu dízimo, dar a sua oferta na igreja, porque isso ajuda a manter a igreja aberta, manter um salário para o pastor, que ele vive daquilo, de pregar o evangelho, e que ele venha, através do dízimo seu, pode que a igreja se mantenha de pé e o evangelho vai sendo pregado no mundo. Quer ver? Em 2 Coríntios, eu quero deixar mais uns versículos aqui. Em 2 Coríntios 9, 7... diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, o que acontece? Deus ama o que dá com alegria. Não dá por constrangimento, ou porque o pastor fala, dá para você ganhar um carro. Não, dá porque você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. E outra coisa, em 1 Coríntios, esse é o último versículo que eu quero deixar para vocês, que eu já quero encerrar o vídeo. 1 Coríntios 9, do 9 ao 14, eu quero que vocês leiam o capítulo inteiro para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui é o apóstolo Paulo falando, pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto.
Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito de que vós colhamos as materiais. Ó, lê o versículo inteiro. Ó, assim diz, ó, no 14, 9 e 14 diz assim, ó, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Entende? Então qualquer pergunta você deixa aí nos comentários. E como eu falei para vocês, não é obrigatório dar o dízimo, mas é um reconhecimento que o Senhor que te dá tudo na sua vida, que te dá saúde, que te dá o dinheiro que vem de cima, o emprego que você tem. Então tudo é Deus, entendeu? Então fica com Deus e tchau. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Amém? Leiam a Bíblia inteira, esses versículos que eu peguei, vocês leiam para vocês ver o que eu estou falando. Amém? Tchau.